Saúde os irmãos com a graça e a paz do Senhor, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ficar de pé nessa noite, antes de começar com a nossa palavra. Eu queria adorar a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Como já foi cantado nessa noite, nós estamos esperando o Senhor a nos chamar. Minhas lamparinas estão acesas, só estou esperando o barulho dos seus passos em direção à porta. Só bater que eu vou abrir pra você. Aleluia. Só bater que eu vou abrir pra você. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Aleluia. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata. Quantos colocaram as vestes brancas? Aleluia. Vamos dançar. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Maranata. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui, pode morar, Jesus, nesse lugar. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui, pode morar aqui. Aleluia. Pode morar aqui, Jesus. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, capítulo de número 5. Aleluia, Jesus. E fique nesse espírito de adoração, porque o culto é para Ele, a adoração deve ser só para Ele. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 5, a partir do versículo de número 14. Bendito é o teu nome. Oh, Jesus, tu és maravilhoso. Nós sentimos a presença do Senhor nessa noite. Aleluia. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 5, a partir do versículo de número 14, que diz assim: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dar a luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que estás nos céus. Só até aí você pode sentar adorando a Jesus. Glorificado seja o nome do Senhor. O texto, irmãos, que nós acabamos de ler se encontra no Evangelho de Mateus, que é o
início do maior sermão que Jesus proferiu enquanto ministério terreno aqui na terra. E todos os 4 evangelhos, João, Marcos, Lucas e Mateus, têm como propósito apresentar Jesus de uma forma diferente. Nós vamos ver João trazendo Jesus como Salvador. Nós vamos ver Lucas dando ênfase ao poder do Espírito Santo na vida de Jesus e no ministério de Jesus. Mas no Evangelho de Mateus nós encontramos Jesus não como filho do homem, não só como Salvador, não só como alguém que era cheio do Espírito Santo, mas como Senhor de um reino, como Rei dos reis que de fato Ele é. Então, do capítulo 5 ao capítulo 7, Jesus faz algo diferente do restante dos evangelhos e do capítulo desse livro. Ele não traz características do Deus que veio salvar os homens. O Sermão da Montanha trata-se de características de homens que foram salvos por Deus. E nessa noite nós vamos decorrer sobre algumas características de homens que são salvos por Jesus. Ele inicia dizendo o seguinte: vocês são a luz do mundo. A primeira coisa que Jesus faz aqui é compartilhar com a igreja um atributo que é dele. Porque Jesus diz: eu sou a luz do mundo. E todos os outros atributos que ele profere sobre si mesmo, que ele é a porta, que ele é o pão da vida, que ele é a água que sacia a sede, que ele é o bom pastor, ele não divide com a igreja. Mas quando ele diz: eu sou a luz do mundo, ele também olha para a igreja dele e diz: vocês são a luz do mundo. E por que então que Jesus faz isso se ele não distribui outros atributos? Por que ele diz que a igreja é luz? Eu vou responder para vocês fazendo outra pergunta. Irmãos, o sol brilha? O sol, ele brilha, irmãos? O sol brilha, gente? O sol brilha porque ele emite luz própria. E a lua? A lua também não brilha? Só que a lua não emite luz própria. A lua brilha na medida que reflete a luz do sol nela. A igreja brilha à medida que reflete a luz de Cristo nela. Nós não brilhamos porque temos brilho próprio. Nós brilhamos à medida que Jesus é refletido em nós. Então, quando Jesus olha e diz: vocês são a luz do mundo, o que Jesus está dizendo é: vocês brilham à medida que aparentam ser parecidos comigo. Vocês brilham na medida que vocês se comportam como eu me comporto. Porque quem tem luz própria sou eu. Vocês brilham à medida que aparentam ser como Jesus. Então não é nada sobre nós. E nessa noite nós vamos entender que não é mesmo nada sobre nós. E Jesus continua. Então ele diz assim: não se pode esconder uma cidade que está edificada sobre um monte. Perceba que Mateus faz questão de dizer: não se pode esconder a cidade que está edificada sobre um monte. Então, ou seja, a cidade não está em evidência por conta de que é a cidade. A cidade está em evidência por conta que está edificada sobre um monte. Se essa mesma cidade estivesse num vale, ela não seria vista. Mas como ela está edificada sobre um monte, ela fica em evidência. E a igreja de Jesus também está edificada, não sobre um monte, mas sobre uma pedra angular. Que Pedro diz que foi até rejeitada pelos homens, mas foi aprovada por Deus. A igreja está em evidência porque está edificada sobre a rocha que é Jesus. A igreja de Cristo está firmada sobre uma rocha que é mais inabalável do que os montes de Sião. Nós não estamos em evidência porque somos bons. Nós não estamos em evidência porque cantamos bonitinho. Nós não estamos em evidência porque pregamos com eloquência. Nós só estamos em evidência por conta da rocha que nos sustenta. Nós só estamos de pé por conta que estamos firmados sobre uma rocha que não pode ser quebrada, sobre uma rocha que não pode ser destruída. A igreja do Senhor jamais será destruída porque está firmada sobre uma rocha.
É por isso que tem gente se preocupando à toa. Porque pode vir ideologia que vier, pode vir tipo de presidente que vier, pode vir ordem mundial que vier, pode vir até o próprio Satanás. Há uma promessa de que nada poderá destruir a igreja de Jesus. Há uma promessa bem clara que diz: e as portas do inferno não prevalecerão. E não é por causa da igreja, é por causa da pedra sobre qual a igreja foi criada. E a pedra é o próprio Jesus. Aleluia! As mulheres que aqui estão não podem ser atingidas porque estão firmadas sobre uma rocha. Os jovens que aqui estão não podem ser atingidos porque estão debaixo da proteção, firmados sobre uma rocha. O problema é que no nosso meio tem crescido tanta vontade de aparecer, de estar em evidência, que a gente acha que está em evidência por quem somos, mas na verdade nós só aparecemos por causa daquele que nós servimos, porque se ele sair, não sobra nada. Você pode até cantar no tom, mas se o Espírito Santo não tocar no coração, você pode até pregar bonito, mas se esse mesmo Espírito não convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, não há conversão, não há arrependimento, não há batismo com o Espírito Santo, porque é tudo sobre aquele que criou todas as coisas. E nessa noite o Senhor nos convida a olhar de novo para Ele. Nos convida a voltarmos a acreditar nos dons. Nos convida a olharmos para a igreja que não pode ser abalada, que não pode ser atingida. Aleluia. Não é sobre o que você faz, é sobre o que Ele fez. Aleluia, Jesus. E Ele continua. No verso de número 15, Ele fala assim: e não se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire. Troca essa candeia por lamparina. Eu sei que faz muito tempo, que eu acho que eu tenho 6 anos da última vez que eu vi uma lamparina na minha vida. Só que eu estive analisando quando estava estudando esse texto, que não é como uma luz que você coloca o dedo no interruptor e ela liga. Para colocar a lamparina para acender, tem que ter combustível. Tem que ter azeite para poder ser aceso. Aleluia. Não dá para chegar aqui e querer brilhar se não tiver o azeite da presença do Senhor. Não dá para brilhar, não dá para iluminar os cantos que estão obscuros pelo diabo se nós não tivermos a presença de Jesus como nosso combustível. Se não houver o azeite da presença de Deus, nós vamos continuar apagados. E não há nada pior do que uma igreja apagada, mas ainda há um povo que tem azeite em suas lamparinas. Ainda há um povo que busca verdadeiramente ser cheio do Senhor. Essas são as pessoas que estão indo morar no céu. Essas são as pessoas que fazem parte daqueles que foram alcançados, daqueles que são cidadãos da Nova Jerusalém. Louvado seja o nome do Senhor. A pergunta nessa noite para você, igreja, é: como está o seu combustível na presença do Senhor? Como está a sua vida de oração? Como está a sua vida entregue no altar do Senhor? Porque pregar aqui, aleluia, só por pregar é muito fácil. Mas eu estou falando de sentir essa presença que nós sentimos nessa noite. Eu estou falando de dobrar os joelhos e não sentir uma emoção que até uma música bonita causa. Eu estou falando de uma presença que transforma, de uma presença que muda, de uma presença que alegra, de uma presença que faz o mundo olhar para a gente e dizer: peraí, tem alguma coisa diferente nele, tem alguma coisa diferente nela. Todo mundo canta o mesmo hino, mas quando ela canta é diferente, é porque tem azeite. Aleluia!
termina no texto, mas ela se levanta e fala e todo mundo sente. É porque não é sobre quem está pregando, é sobre a presença do dono dessa palavra. Aleluias! E o Senhor falava ao meu coração para falar especificamente para algumas pessoas. O seu ministério não depende só de você. O seu ministério depende exclusivamente da minha presença na sua vida. Aleluias! Mas o homem pós-moderno é independente demais para se sujeitar à voz de Deus. O homem pós-moderno é cheio de si demais para se encher de Deus. Mas eu sinto muito, só se enche de Deus quem se esvazia de si. Só se enche da verdade do Evangelho quem se esvazia das suas próprias concepções e das suas próprias verdades limitadas. Porque verdadeiramente essa é a única palavra que liberta. Mas será que nós estamos dispostos a ser um povo que se sujeita à vontade de Deus? Esses 12 homens que Jesus chamou estavam dispostos. O texto vai dizer que quando ele chama os 3 primeiros, Pedro, Tiago e João, e a irmã Regilene até pregou sobre a pesca maravilhosa. O texto vai dizer que esses irmãos estavam lá, pescando, vivendo suas vidas, seguindo sua profissão. Mas eles têm um encontro com Jesus. É impossível ter um encontro verdadeiro com Jesus e não sentir vontade de largar tudo para viver com Ele. É impossível ter um encontro verdadeiro com Cristo e quando Ele olhar e te chamar, você resistir. Aqueles homens tinham passado a noite inteira tentando com seus próprios esforços conseguir peixe. Às vezes a gente tenta fazer com a força do braço aquilo que só o braço de Jesus pode fazer. Às vezes a gente tenta agir diante de uma situação e o Senhor está falando com algumas pessoas e o Senhor está dizendo: tira a sua mão que eu coloco a minha, aí você vai ver a coisa mudar. Tira a sua força que eu coloco a minha. Você está se achando forte demais, forte sou eu. Você está achando que pode muito, pode nada. Quem pode tudo sou eu. Porque eu sou o que sou. Ele faz o que faz porque Ele é o que é. Ele é o grande e poderoso Deus. E aqueles discípulos então, eles são chamados por Jesus. Jesus olha para eles e Jesus diz assim, olha para Pedro em específico e diz: Pedro, afasta só um pouquinho o seu barco da praia que eu vou pregar. Esses mesmos discípulos já estavam aqui nesse texto. E Jesus passa um bom tempo usando o barco de Pedro. Depois olha para Pedro e para os seus amigos e diz: agora vão ao mar e lancem a rede desse lado de cá, oposto ao lado que eles estavam. Porque às vezes a direção de Deus é completamente oposta à nossa. E enquanto a gente insistir em fazer do nosso jeito, a gente não vai ter resultado. Mas quando você decidir olhar para a direção que Jesus quer que você vá, as coisas começarão a fluir. Aí os discípulos vão, acontece a pesca maravilhosa, Jesus olha para eles e diz assim: agora eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Eles poderiam até achar, e de fato era uma grande profissão naquela época, ser pescador, era uma grande fonte de renda. Mas quando Jesus olha para eles, Jesus diz: é pequeno demais, vocês são pescadores de peixes, pois eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Você acha que é grande os seus sonhos? Espera você ver quais são os sonhos de Deus para você. Você acha que o seu projeto é bom? Espera só você ver o projeto bom daquele que Paulo diz que a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Então, voltando para o nosso texto, não se acende um alqueire e coloca debaixo da mesa. Jesus não lhe acendeu com a chama do Espírito para você ficar debaixo da mesa.
Jesus não lhe deu o dom que lhe deu para você ficar sentado nessa cadeira sem fazer nada. Jesus não lhe encheu com a presença dele para você fugir do chamado que ele tem na sua vida. E tem gente que está aqui, mas está fugindo. Pare de fugir do chamado de Deus. Pare de fugir daquilo que ele tem lhe colocado no seu coração. Foi você mesmo que ele chamou. Mas, Senhor, tem gente que faz melhor do que eu, mas não foi a gente que faz melhor que ele escolheu, foi você. Pare de se esconder debaixo da mesa. Ele chamou você. Senhor, mas eu sou tão envergonhado. Ei, o Senhor não lhe deu um espírito de covardia, mas de força, amor e equilíbrio. Não se preocupe, quem chama também se responsabiliza. O problema é esse. A gente está achando que a gente é fonte, mas a gente não é fonte, a gente é canal. Não jorra de mim essa presença, eu sou só o canal. Essa presença jorra lá de cima. Então quem vai fazer é Ele, quem vai curar é Ele, quem vai restaurar é Ele, quem vai batizar é Ele, quem vai salvar é Ele. Eu só sou o canal. O Senhor está dizendo, você é só o canal, então não tenha medo de falar. A fonte sou eu, então eu faço. Não se esconda, não se esconda atrás de um banco, não se esconda. Faça o que Deus te chamou para fazer. E talvez você esteja olhando e esteja dizendo, mas aqui na igreja já tem muita menina. Tem mesmo, aqui é um reservatório. Todo mundo brilha aqui, todo mundo tem azeite. Mas o lugar escuro que Deus quer te levar às vezes é na sua escola. E lá não tem lamparina, mas tem você. Porque às vezes o seu chamado não é só estar aqui nessas quatro paredes. Acha mesmo que tudo que Deus tem para fazer no mundo, através dessa palavra, se limitam em 2 horas de culto. Você precisa conhecer mais do poder de Deus. Porque o que Ele pode fazer através da sua vida lá fora é extraordinário. As almas que você pode alcançar através da pregação do Evangelho lá fora, sendo luz para o mundo que jaz do maligno, é extraordinário. Há uma graça do Senhor chamando pessoas nessa noite para despertarem. Desperta, pois, o dom que há em ti. Não seja como aquelas virgens que quando o noivo passou estavam dormindo. Você tem perdido muito de mergulhar na presença de Deus, porque tem dormido, porque tem se escondido. Mas não se pode esconder. Uma cidade edificada sobre uma montanha. Você veio para cá achando que ia se esconder, mas Jesus lhe achou, porque você não pode se esconder dele. E Ele está dizendo, desperta o que há em ti. Ilumine os lugares que estão escuros, mas não com seu brilho próprio, ainda que você tenha muitos talentos. Deixa Jesus brilhar em você. Você pode até muitas coisas, mas só Ele pode tudo. Então deixa Ele aparecer. Quando você pregar, quando você cantar, quando você dirigir, até quando você estiver andando na rua, que as pessoas possam olhar e ter absoluta certeza. Ali vai um servo de Deus, ali vai uma serva de Deus. Porque quem brilha está em evidência é Jesus e não você. Que as pessoas olhem pra gente e digam assim, que povo é esse? Porque não parece que eles vão levando uma oferta para o altar. Parece que eles são a própria oferta que está queimando e que não para de queimar. Há um Espírito Santo que deseja queimar e arder dentro de você. Não apague esse fogo. Não extinga esse Espírito que clama
avivamento. A presença dele aqui, aleluia, Jesus. Como, Lívia, como resplandecer? Muito simples. Aleluia. A receita ainda é a mesma. Feche a porta do teu quarto e ora. Lívia, como é que eu vou resplandecer se parece que a minha vida está de cabeça para baixo? Experimenta, passa 5 minutos dentro do teu quarto orando. Aleluia, as tuas guerras não são lutadas aqui, porque você não faz parte dessa terra, você faz parte do céu. Suas guerras são vencidas lá em cima. Agora a escolha é sua. Se você quiser lutar aqui e usar os recursos daqui, mas se você jogar essa guerra lá para o alto, eu garanto a você, tem quem lhe justifique lá em cima. Então Jesus continua dando as suas instruções e ele diz assim: o velador, que é o lugar da lamparina, aceso, ilumina todos que estão na casa. Crente, deixa eu lhe dizer uma coisa. Você ficou. Há um lugar onde Deus te colocou, então fique no lugar onde Deus te colocou. Líder, foi na liderança dos jovens que o Senhor te colocou. Fique no lugar onde Deus te colocou e ilumine com a presença de Jesus quem está nas trevas. Foi na liderança das mulheres que o Senhor te colocou, ainda que você se sinta incapaz. Fique no lugar, porque a palavra do Senhor diz que o poder dele se aperfeiçoa nas suas fraquezas. Regina, então é quando você se sente fraca que o Senhor te diz: é quando você está fraca que o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. É quando você acha que não consegue mais que o Senhor te dá força para continuar. E ele termina dizendo assim: resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. É preocupante que a igreja dos dias atuais até tem aparecido, mas quando aparece, ao invés de ser para resplandecer as boas obras, é porque os pastores estão envolvidos em escândalos, é porque a igreja está envolvida em escândalo, é porque os membros estão envolvidos em escândalos. Mas o Senhor está dizendo: resplandeçam as boas obras que eu ensinei a vocês. Se é para o mundo odiar a vocês, que odeiem a vocês pelo motivo certo, que odeiem porque vocês são obedientes, que odeiem porque vocês não se dobram, que odeiem porque vocês permanecem fiéis aos princípios e não porque nós temos dado mau testemunho. Aleluias. E glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. E glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. O propósito da sua vida é só glorificar ao Senhor que está nos céus. O propósito de você se levantar todos os dias e ter fôlego para adorar, não é para adorar a si mesmo e as suas próprias conquistas, é para glorificar o seu Pai que está nos céus. O propósito de nós dobrarmos os nossos joelhos é para glorificar. O propósito do nosso louvor, da nossa pregação, é para glorificar o nosso Pai que está nos céus. Aleluia. E a reflexão é: será que nós estamos fazendo como Paulo disse? Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, façam tudo para a glória de Deus. Essa palavra, antes de cortar vocês, me cortou todinha, me feriu todinha, surtiu efeito aqui para poder surtir efeito em vocês. Será que nós glorificamos o nosso Pai que está nos céus durante os nossos dias?
Porque de nada adianta cargos, de nada vai nos adiantar nomes, renomes, menções honrosas, medalhas, se naquele último dia o Senhor olhar para nós e dizer que não nos conhece. A pior rejeição não é de um pai, não é de um esposo, não é de uma igreja. A pior rejeição é ouvir a voz daquele que nos salvou, que Ele não nos conhece. Então, se nessa noite você não tem certeza, está na hora de você começar a fazer com que Jesus note você. Se humilhe, que Ele vai olhar, porque é um coração contrito e quebrantado não rejeitará o Senhor. Eu vou terminar. Eu quero orar por você. Aleluias. Eu quero perguntar nessa noite: tem alguém no nosso meio que não confessa o nome do Senhor Jesus? Tem alguém que não é crente no nosso meio? Ou todos que estão aqui confessam o nome do Senhor? Glória a Deus. Que bom que todos que estão aqui já tiveram encontro com Cristo. Aleluia. Agora eu vou fazer uma pergunta um pouco mais íntima, e para não constranger, eu não vou chamar ninguém aqui para frente não, porque o mesmo Deus que opera aqui, Ele opera aí. Nada contra quem chama, mas é para não constranger mesmo. Eu vou orar por você. Vamos ficar de pé nessa noite para orar. Agora escute o que eu vou lhe perguntar com atenção. Você está aqui, você levantou a mão um dia e disse que queria Jesus na sua vida. Mas a pergunta é: nasceu de novo? Tem algum ponteiro que precisa ser acertado com Jesus? Tem algum perdão que precisa ser pedido? Tem algum perdão que você precisa pedir? Tem algo que não está alinhado? Então hoje Jesus está lhe dando a oportunidade de alinhar, para que você possa ser cheio e resplandecer como a luz de um justo. Amado Deus e soberano Jesus, graças eu te dou por esse povo que aqui está, meu Pai, que tem ouvido a tua voz bradar sobre este lugar. E eu peço, meu Pai, que nessa noite o teu Santo Espírito vá de encontro a quem tem que acertar. Só essa pessoa sabe como ela tem vivido esses últimos meses, e ela tem pensado em desistir. Mas Espírito Santo, abrace esta alma nessa noite. Renova, Espírito Santo de Deus. Vai quebrando nessa noite todo laço do passarinheiro. Vai pondo por terra toda a obra de Satanás sobre esta vida. Eu repreendo todo espírito de depressão. Eu repreendo em nome de Jesus toda seta maligna de Satanás sobre esta casa, sobre esta vida. Caia por terra agora. Caia por terra agora em nome de Jesus. Agora vai entrando, Espírito Santo, eu lhe suplico. Vai limpando por dentro, Senhor. Vai limpando as emoções, Espírito Santo. Porque a tua palavra é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Vai entrando na divisão da alma e do Espírito. Vai dando forças para não parar. Vai dando forças para não desistir. Vai dando força para seguir. Vai dando força para cuidar dos filhos. Vai dando força para educar. Vai dando estratégia para manter o casamento de pé. Todo ardido de Satanás contra os casamentos dessa noite, dessas famílias, dessas mulheres. Satanás, você não toca nessa casa, porque essa casa está sob a proteção de Jesus. Eu repreendo agora todo o mal. Enche, Espírito Santo, este lugar com a tua presença. Vai tocando, Senhor, vai tocando, Senhor. Vai tocando, Jesus, com a tua presença esse povo. Vai dando agora um renovo espiritual. Vai renovando os dons daqueles que falam em línguas. Batiza se assim quiseres. Você tem liberdade aqui, Espírito Santo. Jesus, nós te agradecemos, porque nós sabemos em quem nós temos crido. Não é nada sobre nós, é isso que nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Aleluia. Pode tomar o seu assento.
Aqui eu gostaria de agradecer a minha oportunidade, ao meu pastor, ao Demick, pela confiança. E dizer que nessa noite, aleluia, eu saio daqui completamente renovada, porque o Espírito Santo está aqui. Agradeço a oportunidade.